Glória a Deus. Nós vamos dar início esta noite a mais um apostolado e neste momento eu vou orar para que possamos iniciar e que os amados possam estar aí compartilhando esta live, né? Esse estudo da palavra de Deus, para que outras ovelhas também possam estar aí recebendo as revelações da graça de Deus, para que outras ovelhas também possam estar reinando em vida. Glória a Deus pela sua vida, né, que está aí conosco. Glória a Deus pela sua vida também, os que estarão também depois vendo através do canal no YouTube. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sou grata a Ti. Obrigado, Senhor. Já declaro anjos ministrando perfeito entendimento na vida das ovelhas, que haja testificação do Teu Espírito na vida de cada um, Pai, dos que estarão recebendo as revelações, a graça e o apostolado. Que haja testificação do Teu Espírito, que haja ministração de anjos, que haja o mover de Deus predestinado em nosso meio. Manifesta para a Tua glória, testifica e revela a Tua palavra. Em nome de Jesus, declaro que a palavra não voltará vazia para Ti, mas Te será revelada para a glória de Deus. Que os abençoados recebam espírito de sabedoria e de revelação. Que eles recebam o entendimento, a libertação nas suas mentes, de todas as fortalezas. Em nome de Jesus, eu creio e por isso eu falo. Eu creio e por isso eu falei. Assim eu creio, em nome de Jesus, e eu oro em nome de Jesus, o ressuscitado, para a glória de Deus. Cumpra a Tua vontade, soberana, predestinada, segundo a Tua vontade. Revela a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma ministração hoje, né? Mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Abba Pai. Amados, nós temos um tema hoje e o tema é a apostasia dos últimos tempos. Apostatar da fé. Hoje nós iremos entender o que é apostatar da fé. Hoje nós iremos entender o que é apostasia e que ela está nos últimos tempos. Ou seja, nós já estamos nesses últimos tempos, aonde já estamos vivendo os últimos tempos, que é a apostasia. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Então, amados, nós precisamos entender o que é apostasia. Então, amados, apostasia, segundo o dicionário Aurélio, né, é abandono de crença. Então, é abandono de crença, ou seja, é abandonar a fé, né? Mas, segundo a sabedoria humana, apostatar é abandono de crença. E segundo o sentido bíblico, o que é apostasia? O que é apostatar, né? Apostasia nos últimos tempos. Glória a Deus. Então, amados, apostasia é, no sentido bíblico, é afastar ou deixar a fé em Cristo. Glória a Deus. Os eleitos que estão aí nos acompanhando hoje neste ministério e também na live. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, apostasia é afastar, deixar, abandonar a fé. É um opositor
da fé. Estar em apostasia é estar em oposição à fé. É estar em oposição do que Cristo já fez. Porque apóstata é oposto. Então é o oposto da fé. É o oposto do que Cristo já fez. Então, apostasia também é estar afastado da vida em Cristo. Né? Porque a vida em Cristo ela é por fé, amados. E a vida que é uma vida sem fé, ela é por obras. Ou seja, quem não está vivendo por fé, está vivendo por obras da lei. E quem está vivendo por obras da lei, segundo doutrinas de homens, está vivendo em apostasia, está apostatando a fé, está no sentido contrário a Deus. Glória a Deus. Ele é um opositor, né, que está apostatando a fé. Glória a Deus. Então, amados, na graça, tudo já está consumado. Isso nós precisamos entender, que na graça tudo já está consumado e nós já somos e nós já recebemos de Cristo. Então, se hoje o homem ainda está buscando ou está querendo ainda receber as coisas espirituais, né, está em apostasia, porque nós já recebemos e nós já somos, né? Hoje não precisa mais viver de obras da lei. Nós vivemos por fé, crendo no que Cristo já fez por nós. Glória a Deus. Então, a apostasia, ela despreza o que Cristo já fez, porque ela é oposto, ela precisa fazer ainda as obras da lei, porque está oposto à fé. E a apostasia também, ela desfaz o que já foi consumado. Ou seja, se em Cristo nós já fomos batizados, segundo a tradição de homens, né, que é um opositor, que é a apostasia, desfaz o que Cristo já fez. Ou seja, continua ainda batizando as ovelhas nas águas, a qual é uma obra morta, né? Foi uma ordenança para os judeus e não para nós. Então, deixar de viver por fé e viver por obras da lei é estar em apostasia. Então, isso aqui é apostatar da fé. Isso aqui é apostasia. É o opositor, né? O contrário do que Cristo já fez por nós. Então, amados, nós vamos ver aqui alguns versículos que nós iremos estudar a palavra de Deus. Ou seja, já estamos vivendo nos últimos tempos da apostasia. Então, amados, quando Jesus veio, já se vivia a apostasia, já tinha apostasia. E hoje tem muito mais e estamos vivendo estes últimos tempos. Porque o nosso tema é a apostasia nos últimos tempos. Apostatar da fé. Então, essa é a apostasia, amados, que já existia, né, antes de Jesus vir e que hoje continua essa apostasia. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Vamos ler 1 Timóteo, o capítulo é o 4, o versículo é o 1, de 1 a 4. 1 Timóteo, o capítulo é o 1, o versículo é do 1 a 4. Primeira Timóteo 4, de 1 a 4. O 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então aqui, quem diz
que nos últimos tempos, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, é o Espírito, amados. Então, é o Espírito Santo de Deus que diz, né? É o Espírito Santo de Deus que revelou ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, porque nós estamos aqui em 1 Timóteo, é uma carta apostólica, é a sã doutrina para gentios, agora na graça de Deus. Então é o Espírito, porém expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então não é somente um, né? São alguns. Então quem são esses alguns? Esses alguns são os falsos mestres, né? São os falsos obreiros, são obreiros fraudulentos, né? Vem de fraude, ou seja, são falsos obreiros, são falsos mestres, né? São falsos pastores que estão representando religião e não Cristo. Então, amados, é o Espírito Santo de Deus que expressamente que diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, esses espíritos enganadores, amados, são esses espíritos enganadores que são os falsos mestres, são os falsos pastores, são os falsos apóstolos, são os falsos mestres que estão aí pensando pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem Deus com ação de graça. Então, amados, apostasia, como nós vimos, é apostatar, ou seja, o opositor da verdade. Porque aqui no versículo 3, proíbem o casamento. Então, quem é que proíbe o casamento? Né? O sistema religioso, né? Principalmente na denominação católica, proíbe o casamento. Diz que homem, os padres, né, não podem casar, as freiras também não podem casar. Ou seja, proíbem o casamento. Então são doutrinas de demônios, né? São falsas heresias, são interpretações humanas. Não é o que está escrito, que é a vontade de Deus soberana, aquilo que Cristo já fez por nós. Então aqui, quando se trata de apostasia, apostatar a fé, o opositor, ele sempre vai falar e vai estipular a doutrina de demônios, ou seja, doutrinas de engano para levar a confusão para as ovelhas. Então aqui eles proíbem o casamento e abstinência de alimentos. Então, amados, em alguns ministérios há proibição de abstinência de alimentos, ou seja, querem que as pessoas paguem preços com jejum, né? Ou seja, abster-se dos alimentos que foram dados por Deus para nós, para o nosso alimento. Então, querem abster-se as ovelhas, o povo de Deus se abster dos alimentos. Então, amados, glória a Deus pela vida do eleito e da eleita, glória a Deus, porque nós estamos aprendendo aqui no apostolado, trazendo as verdades, porque são as verdades que traz a libertação na mente, a libertação na alma, para que nós possamos ficar livres das heresias e dos enganos do sistema religioso. Glória a Deus. Então, amados, quando a apostasia aqui, ela já está estabelecida aqui, a heresia, né? A
a apostasia. Como o apóstolo Paulo diz, proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos alimentos. Então, não só proíbe, como tem abstinência também. Alguns ministérios também proíbem as ovelhas de tomar café, de comer certos tipos de alimentos, né? Não pode comer porco. Então, é uma apostasia. Proíbe as ovelhas de alimentar-se, proíbem do casamento. Então, há uma abstinência de alimento. Então, isso, amados, é uma apostasia, é apostatar a fé. Glória a Deus, porque nós vivemos por fé e não mais por obras da lei. Então, vamos ver o 4. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, amados, tudo que Deus fez é bom, né? Então, é o homem que proíbe que você não pode tomar café, que não pode comer carne de porco, né? Então, são proibições de homens, são doutrinas de demônios, a qual o apóstolo Paulo aqui trouxe a atenção, exortando aqui a igreja de Deus, a família de Cristo, que somos nós, a igreja de Cristo. Glória a Deus. Então, tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar. Então, se está escrito, nós cremos, tudo é bom e não há nada que rejeitar, amados. Então, se está escrito que é bom e que não há nada de rejeitar, então é uma apostasia de quererem, né, imputar na vida das ovelhas que não pode isso, comer aquilo e dar nome aos bois, dizer o que pode e o que não pode. Então, isso não é a sã doutrina, isso não é doutrina de Deus. Isso é uma doutrina de demônios, a qual o apóstolo Paulo aqui deixou claro, aqui no apostolado, para nós, aqui no versículo 2, né? E também aqui no 1, a qual ele diz que são espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, glória a Deus, amados, que a verdade é que traz a perfeita libertação nas nossas mentes, destruindo as fortalezas nas nossas mentes. Glória a Deus. Então, hoje, em graça, nós vivemos por fé, naquilo que Cristo já fez por nós. Então, tudo é bom, amados. Coma, desfrute, beba, porque tudo é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E não há nada que rejeitar. Então, isso são doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Então, nós vamos ler ainda aqui mais um versículo. Romanos, o capítulo é o 1, o versículo é o 22, 23 e o 25. Romanos capítulo 1, 22, 23 e 25. Glória a Deus. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes. 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Então, amados, mudaram a verdade,
Se a palavra de Deus diz que tudo é bom e que não há nada do que rejeitar, mas o que é que os que estão apostatando a fé diz? Que tem que se abster de alimento. Eles estão proibindo, né, o casamento. Então, mudaram a verdade. Então, existe uma verdade. E existe os alguns, né? Os alguns que mudaram a verdade. Então, amados, existem ainda aí os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos. Glória a Deus que nós recebemos a graça e o apostolado e nós recebemos essas verdades através do apostolado que traz esse perfeito entendimento e a direção de Deus para nós. Glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui ainda Gálatas, o capítulo é o 5 e o versículo é o 4. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, e versículo 4. Versículo 4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, amados, aqui separado estais. Então, o que é estar separado? O que é estar em apostasia? Então, amados, estar em apostasia é estar separado de Cristo, né? Estar oposto de Cristo, do que Cristo fez. Porque em Cristo nós vivemos por fé, né? No que Cristo já fez por nós. Então, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, caiu da graça, né? Saiu da graça. Porque a graça é fé. Porque não é por obras. A graça é o favor de Deus em nosso favor. Glória a Deus. Então, amados, aqui separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Então, o que é se justificar pela lei, amados? São as obras da lei. Você querer ainda pagar o preço e fazer alguma coisa para ter ou ser ainda para Deus, concernente às coisas espirituais, a qual nós já somos abençoados, nós já somos salvos e nós já estamos em Cristo, pelo que Cristo já fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, separados é estar em apostasia, estar separado de Cristo, estar vivendo de obra da lei, ou seja, da graça tendes caído. Então não tem como, amados, estar fazendo campanhas, não tem como estar fazendo jejum, não tem como estar fazendo sacrifício, né? E estar conectado com Deus na mente, no entendimento. Porque eu estou falando na questão da mente, na questão do entendimento. Porque o nosso espírito, ele já está em Cristo. Está em Cristo, foi o que Cristo fez por nós, e nós já estamos em Cristo. Separado é a mente. A mente que precisa se reconectar com Deus, se reconectar com fé, através da fé, através da nossa mente. Então, através do apostolado, nós nos reconectamos a Deus, porque a graça é o que Cristo já fez por nós. O apostolado é o que explica a graça, porque foi Jesus Cristo
o ressuscitado que revelou para o apóstolo Paulo. E se nós estamos estudando o apostolado, nós recebemos as revelações da graça de Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Abba, Pai. Vamos ler Jeremias, capítulo 23, o versículo 31 e o 32. Jeremias 23 e o capítulo, versículo 31 e o 32. Jeremias 23, versículo 31 e o 32. Vamos ao versículo 31. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem. Ele disse, deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trazem proveito nenhum. A este, porém, diz o Senhor. Então, amados, muitos estão aí enganando, né, com doutrina de demônios, a qual o apóstolo Paulo falou, né? Aqui, Jeremias também, o profeta Jeremias já havia também falado sobre esses falsos obreiros, sobre esses falsos mestres, né? Então, aqui no capítulo, no versículo 32, deveras sou contra, quem é contra? Deus. Deus é contra os que profetizam sonhos mentirosos, né? Porque o que mais a gente se vê no ministério, eis que eu te digo, né? Eis que o Senhor te diz. Então, o que o Senhor diz e o que o Senhor fala é o que está escrito na palavra de Deus, né? O que está escrito. O Espírito Santo só vai testificar segundo o que está consumado, o que está escrito na palavra de Deus. Ele vai testificar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Eles os contam e fazem errar o meu povo. Então, faz errar o povo, amados. Então, são esses falsos mestres, né, que apostataram a fé e trazem heresias para as ovelhas, fazem o povo errar. Errar como? Faz o povo deixar de viver por fé para viver de lei, de obras da lei. É isso que faz o meu povo errar. Com suas mentiras e com as suas leviandades. Então não são verdades, são mentiras. Então são mentiras que eles trazem e fazem o povo de Deus, o povo de Cristo, errarem com as suas leviandades, mas não os enviei, nem lhes dei ordem. Então, amados, não foi Deus que enviou, não foi Ele que deu ordem. Glória a Deus. Porque Deus estabeleceu na igreja 5 dons ministeriais, né? Que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. Glória a Deus. Então, são os dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja. E Ele estabeleceu na graça, amados, no apostolado. Né? Ainda não existia apóstolo ainda, né? Antes. Apóstolo, como houve o apóstolo Paulo, né? A qual ele revelou para o apóstolo Paulo, né? Nós temos 4 apóstolos
do Novo Testamento, né? Pedro, Tiago e João, né? E Paulo. Mas só Paulo, amados, é o apóstolo dos judeus. Só Paulo é que foi lhe revelado a graça de Deus. E nós estamos aqui estudando a sã doutrina, o apostolado do apóstolo Paulo, que é para nós, os gentios. Glória a Deus. E os três demais, eles são apóstolos aos gentios. Eles foram enviados aos judeus. E aos gentios somente o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Não trazem proveito nenhum. A este, porém, a este povo, diz o Senhor. Então não traz proveito nenhum, amados. Ou seja, não trazer proveito nenhum é em vão. Ou seja, toda a mentira, todo o engano que eles trazem, não traz edificação para a igreja. A igreja não é edificada. Não tem a edificação, não tem testificação do Espírito Santo de Deus, porque não tem proveito nenhum. Então, quando o Espírito Santo de Deus não testifica, amados, fica somente a sabedoria humana, somente a sabedoria do homem, para que o homem receba as revelações e receba o perfeito entendimento. Tem que haver a testificação do Espírito Santo de Deus, para que não fique somente a sabedoria do homem, somente a sabedoria humana. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que estar atentos, né? Porque o objetivo de um espírito enganador é contar mentira, né? Para o povo de Deus, ou seja, enganar com mentiras. Então, esse é o objetivo do espírito do engano, né? Do espírito enganador. Então, nós temos uma promessa de Deus para nós que destrói essa fortaleza chamada mentira. Glória a Deus, amados, que tem o outro lado. Porque assim como tem o falso, tem o verdadeiro, né? Assim como tem o verdadeiro, tem o falso. Então não tem somente o falso, tem também o verdadeiro. Glória a Deus. E é o verdadeiro, amado, que combate o falso, né? São as verdades que combatem a mentira. Glória a Deus. Então é para isso que nós estamos, né, estudando a sã doutrina, que é a graça de Deus, que traz esse entendimento, que traz as verdades que libertam a mente, né, das ovelhas que estão aprisionadas no sistema religioso. Glória a Deus. Então, se combate a mentira com a verdade, crendo em Deus e não em doutrinas de homens. Então, amados, nós precisamos entender que nós precisamos crer em Deus e não crer em doutrinas de homens. Porque o homem chega e diz que não pode casar. Onde está escrito que não pode casar? Então, isso é doutrina de homens. A doutrina de Deus é o que está escrito, amados. E a sã doutrina para nós, os gentios, agora na graça, é a sã doutrina. São as 14 cartas do apóstolo Paulo para nós. Então, o que nós temos é que crer no que está escrito, no que está consumado, no que é para nós, para as nossas vidas, o que já foi consumado para a glória de Deus. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, não crer no que diz a doutrina dos homens. Vamos ler Isaías 49, a parte B, do versículo 23. Isaías 49, o versículo é o 23, somente a parte B.
Isaías 49, 23, somente a parte B. Então saberás que eu sou o Senhor, os que confiam em mim não serão decepcionados. Algumas versões, amados, não serão confundidos ou não serão decepcionados. É a mesma coisa. Então, os que confiam no Senhor. Então, não confie no que o homem fala, na questão da doutrina de homem. Se o homem diz que não pode casar, isso é doutrina de homem. Se o homem diz que não pode comer algum tipo de alimento, é doutrina de homens, porque está escrito que nós podemos comer, amados. Podemos comer tudo que vem de nosso açougue. Glória a Deus. Então, são doutrinas de homens, são doutrinas de demônios. Então, nós devemos combater a heresia com a verdade. E a verdade é confiar, crer no Senhor e não em doutrinas de homens. Confiar na palavra, confiar no que está escrito e depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Romanos, o capítulo é o 9, o versículo é o 33. Romanos capítulo 9, o versículo é o 33. Como está escrito, veja, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. A parte B. Todo aquele que nela crê não será confundido. Então, amados, quem nela crê não será confundido. Então, é crer em Jesus, é crer em Deus. Glória a Deus. Porque como está escrito, e crer em Deus como? É crer em Deus como está escrito. Como está escrito, veja. Então é como está escrito, amados. Nós devemos crer em Deus. Se Deus diz que nós podemos comer, nós podemos comer. Se nós podemos beber, nós podemos beber. Se nós podemos casar, nós podemos casar. Então, não é o que o homem diz, não é a doutrina de nenhum religioso. É o que está escrito e escrito segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, o ambiente é aberto, aí quando passa o carro corretor aqui, né, é um barulho. Glória a Deus. Então, todo aquele que nela crê não será confundido. Então, essa rocha, amados, é Jesus. Nós devemos crer para que nós não sejamos confundidos. Ou seja, para que nós não sejamos enganados. Nós devemos crer no que está escrito. Nós devemos crer em Deus. Não crer em homens. A diferença, amados, para que nós possamos ficar livres da apostasia, é crer no que está escrito, crer na palavra de Deus, crer em Deus. Se estiver escrito, eu creio. Porque esse é o nosso lema. Se estiver escrito, eu creio. Então nós cremos. Glória a Deus. Porque se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Então, quando o homem chega e fala uma interpretação própria e diz que o homem não pode casar, e diz que ele não pode se alimentar de certos alimentos, e onde está escrito? Né? Existia na lei a abstinência de alguns alimentos, mas nós estamos na graça, amados. Estamos em uma nova
aliança. Estamos agora na aliança que é Jesus Cristo, que é a graça de Deus. É uma nova aliança. Então as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Hoje estamos em graça, estamos em Cristo. Vamos ler João 8:32. João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, é a verdade que liberta, é a verdade que liberta de todo o engano, de toda a apostasia do sistema religioso. Né? E a verdade é o que está escrito, e a verdade é Cristo, amado. E as verdades é a graça de Deus, é aquilo que já está consumado, né? E já está escrito. Então é isso, é conhecer a graça, amados. É conhecer a graça a qual liberta da apostasia, liberta do engano. Glória a Deus. Então, é conhecendo a verdade que nós vamos conhecendo as heresias e os enganos que existem ainda hoje no sistema religioso, a qual muitas das ovelhas ainda estão aprisionadas, né, com suas mentes cativas, né, aonde existe ainda um falso ensino, uma falsa doutrina, ou seja, doutrina de demônios, a qual o apóstolo Paulo falou para a igreja. Então, amados, é conhecendo a verdade e ela nos liberta. Então, quando nós conhecemos a graça, nós ficamos livres da lei, livres do sistema religioso, porque a graça, ela é o fim do sistema religioso. Glória a Deus por isso. Abba, Pai. Então, conhecer a graça e o apostolado, né? O apostolado é o que fala, é o que revela, que traz a direção de Deus, que é o apostolado que explica a graça de Deus em Cristo. Vamos ler ainda mais aqui em Isaías, o versículo 56, capítulo 56, e o versículo 10 e 11. Isaías 56, versículo 10 e o 11. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, são todos cães, mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Então, amados, todos os atalaias, quando a palavra de Deus fala atalaias, são líderes, né? São falsos mestres, são os religiosos, né? São os mestres, que são falsos também. E eles são cegos, nada sabem. Então, amados, se eles são cegos, quem está sendo guiado por ele também é conduzido debaixo da mesma cegueira. A cegueira, amada, é a cegueira espiritual. Não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Então, eles são cegos, ou seja, eles não conhecem, eles não falam, eles não explicam a graça de Deus. Porque
a sua vontade é somente sobre as suas heresias, a qual é a apostasia. Então, eles estão preocupados, amados, com o lucro, né? Estão preocupados em arrecadar meios, né? Estão preocupados em si, não estão preocupados com as ovelhas. Então, eles são cegos, nada sabem, são todos cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. O 11. Esses cães são gulosos, nunca se podem fartar, ou seja, eles são gananciosos, eles nunca se fartam, sempre querem mais. Quantos não foram enganados, né? Você tem que dar o seu melhor para Deus, tem que dar a melhor oferta, é a oferta de sacrifício. Então, mas não é a oferta de sacrifício que Deus quer, né? Nós ofertamos, nós dizimamos, né, a Deus, mas é segundo o que propôs o nosso coração, é por fé, né, é por amor à obra de Deus, é por fé, crendo que é Deus que multiplica a nossa sementeira, amados, e não imputar para as ovelhas que ela tem que fazer a oferta de sacrifício. E ainda estipulam valores. Então os cães são gulosos, ou seja, trazendo engano para as ovelhas. Então, amados, apostasia é isso, é apostatar a fé, é o contrário, é se opor contra a fé, é se opor contra a graça de Deus. Então, é isso que é apostasia, apostatar a fé. São pastores que nada compreendem. Então aqui os cães gulosos, né, o profeta Isaías disse que eles são pastores. Então são pastores que cegos, né, eles são pastores gulosos, são gananciosos, que nada compreendem. Ou seja, nada eles compreendem, porque eles são cegos, eles não têm entendimento, não têm a revelação da graça de Deus. Porque a revelação da graça de Deus, ela está na sã doutrina, ela está no apostolado. E a graça sem apostolado, ela é confusão. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, eles estão girando em torno dos seus próprios caminhos, eles estão girando em torno da sua própria ganância. Não estão preocupados se você der a oferta de sacrifício hoje, se amanhã você vai ter o café, se você vai ter o almoço, se você dá todo o seu salário, como eu já ouvi, né? Dê todo o seu salário, que Deus vai prover. Então, amados, eles estão preocupados com o seu ventre, estão preocupados com os seus próprios caminhos, a sua própria ganância. Todos sem exceção. Então aqui são todos esses cães gulosos, são todos esses falsos pastores, né, a qual estão em apostasia. E cuidado, amados, porque eles são cegos, né, eles são sem entendimento, porque não conhecem e não pregam a graça de Deus. Estão trabalhando em prol dos seus próprios caminhos. Tornam para o seu caminho. Todos se tornam para o seu caminho. Então, cada um para a sua própria ganância. Então, são calculosos, são falsos profetas, estão em apostasia, se opondo a Cristo e trazendo confusão para as ovelhas, a qual as ovelhas também vivem na cegueira espiritual, porque estão recebendo esses alimentos. Mas é a verdade que combate a mentira, glória a Deus, e é a verdade que liberta. Então, por isso nós estamos ouvindo, estudando o apostolado.
Agora nós vamos ver o que Lucas falou, o que Jesus falou e o que Lucas registrou no capítulo 6, o versículo 39. Lucas 6 e 39. Então aqui o que Jesus disse por parábolas, porque Jesus era profeta, né? E ele falou por parábolas. Parábolas é um comparativo de uma coisa comparativa a outra coisa que quer dizer outra coisa. Pode um cego guiar outro cego? Uma pergunta. Não cairão ambos no buraco? Não cairão ambos no buraco? Aqui Jesus faz duas perguntas, né? Pode um cego guiar outro cego? Então, quem é o cego que nós vimos aqui na Isaías 56? Os cães gulosos, os falsos pastores, eles são cegos. Então, esses são os cegos que Jesus aqui falou. Pode um cego guiar outro cego? Ou seja, o cego, o primeiro cego, é um falso religioso, né? Um líder religioso. Guiar outro cego. Outro cego é o povo de Deus, amados. Então, um cego guiando outro cego, ou seja, um falso profeta, um falso apóstolo, um falso mestre guiando o povo de Deus. Aí, outra pergunta, o que Jesus pergunta: não cairão ambos no buraco? Ou seja, não cairão ambos no buraco? Então, amados, não cairão ambos no buraco? Ambos estarão sem entendimento, ambos estarão sem a direção de Deus, ambos estarão, né, sem entender e viver a graça de Deus. Então, se a ovelha continuar sendo guiada por um falso mestre, a qual Jesus falou aqui, que é um cego, que é um líder espiritual de um sistema religioso, ele também será cego. Cego igualmente ao seu líder. Porque que a maioria das pessoas, né, do sistema religioso é como marionete. Hoje tem campanha da libertação, Hoje tem vigília, hoje tem vigília, todos vão. Então, um cego guiando outros cegos. Então, é isso que Jesus estava perguntando. Não cairão ambos no mesmo buraco? Então, estarão ambos sem entendimento. Permanecerão ambos sem entendimento. Ou seja, estando em apostasia, separados de Deus. Porque na graça nós não vivemos mais das obras da lei, de campanhas de libertação, de jejum, de sacrifícios. Nós já somos libertos. Glória a Deus. Então, amados, o enganador, ele sempre virá com mentiras, né? Ou seja, a mentira: faça um jejum para se santificar. Então, alguns exemplos aqui, né? Faça um jejum para se santificar. Isso são doutrinas de homens, doutrinas de demônio. A verdade, que é diferente da mentira: Deus não quer sacrifícios. Então, Deus não quer sacrifícios. Hebreus 10, o versículo 5 e o 18, e também Hebreus 10 e 10, que nós já somos santos, amados. Nós já somos santos diante de Deus. Então, a heresia diz que você tem que fazer um jejum para se santificar, que você tem que pagar preço. Mas isso é o homem falando, é um cego falando para o povo de Deus. Então,
muitos ainda estão se alimentando, muitos ainda estão caindo no mesmo buraco, ou seja, no mesmo entendimento, sem entendimento, porque estão cegos, estão sem entendimento espiritual. A mentira: faça uma campanha para Deus te abençoar. Então, é uma mentira, né? Muitos que o sistema religioso prega, né? Vamos fazer uma campanha para Deus te abençoar. Então, na graça, amados, a verdade, agora, contra essa mentira. A verdade é que nós já somos abençoados. A prova disso é Efésios, o capítulo 1 e o versículo 3. Então, que os amados anotem esses versículos, né? Por conta do horário, eu só estou falando e não estou lendo, somente uma comparação para que nós possamos entender a verdade que combate a mentira. Nós já somos abençoados, amados. Efésios 1 e 3. Não precisamos de campanha, não precisamos de jejum, não precisamos de sacrifícios. Nós não vivemos de obras da lei, vivemos por fé. A mentira: faça uma campanha para Deus te libertar. Então, já diz logo, já tem um demônio na tua vida, você tem que fazer uma campanha de libertação e Deus vai te libertar. Então, amados, a verdade é que nós já somos libertos. Gálatas 5 e 1. Nós já somos libertos em Cristo, já estamos libertos. Glória a Deus. Então, essas são as verdades que combatem a mentira. A mentira, o engano, que é a apostasia que nós estamos vivendo nos últimos dias. Glória a Deus. A mentira: aceite Jesus para ser salvo. Essa é uma das maiores mentiras, né? Essa é uma das maiores heresias do sistema religioso. Aceitar Jesus para ser salvo, né? O que nós devemos é confessar Jesus, né? Como o Senhor das nossas vidas. Ou seja, confessar aquilo que Ele já fez, aquilo que nós já somos, né? Estar reconectados com Cristo, agora por fé e já não mais por obras. Então, aceitar Jesus, amados, ela é uma obra, porque você precisa aceitar para ser salvo. Então, o que a verdade diz? Já somos salvos pela graça. Então, Efésios 2 e 8. Esse nós vamos ler para que nós possamos concluir. Efésios 2 e 8. Então, é as verdades, amados, que combate a mentira, a heresia, o engano. Efésios 2 e 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, glória a Deus, que são essas verdades que combatem essas mentiras, esses enganos, essas falsos ensinos dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros, dos falsos pastores. Glória a Deus que hoje nós recebemos a graça e nós recebemos o apostolado e estamos reinando em vida, em perfeita vitória, para a glória de Deus. Então, amados, hoje nós estudamos sobre a apostasia nos últimos tempos. Apostatar da fé. Então, apostatar da fé, amados, é isso que nós vimos. É oposto a Cristo, né? Está oposto à fé e viver de obras da lei. Então, nós já estamos vivendo esses últimos dias
de apostasia. Hoje, o sistema religioso, né, está em apostasia e está guiando outros, o povo de Deus, e por isso o povo de Deus está debaixo de uma cegueira espiritual, caindo no buraco, ou seja, não sabe para onde andar. Gira em torno do buraco e não sai porque está sem entendimento, porque é guiado pelo um líder religioso. Na graça, amados, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Glória. a qual nos dá o perfeito entendimento, a perfeita direção de Deus. E essa é a graça, amados. E esse é o apostolado. Graça e paz e glória a Deus pela sua vida. Aplauda o Senhor.